trabalhar com cinema me rende experiências maravilhosas, como por exemplo o privilégio de ter assistido Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa antes de todo mundo, mas também existem dias em que as minhas experiências por aqui não são tão agradáveis assim, como ter que assistir Mamonas Assassinas, o filme, e ser perguntado na frente da pessoa que te convidou se você gostou ou não daquela merda. Mas uma coisa que eu não posso negar pra vocês aqui, meus amigos, é que desde que eu estou trabalhando com cinema, uma das coisas que eu sinto muita falta é de ser surpreendido com algum filme, porque infelizmente eu acabo sendo bombardeado, contaminado o tempo inteiro com notícias e informações. E aí, é claro, com essa exposição toda, trailers, lançamentos, notícias de bastidores, acaba ficando um pouco mais fácil montar uma suposição sobre o que esperar de um certo filme, sabe? Não que eu tente fazer isso, na verdade é justamente o contrário. Na maior parte das vezes eu tento entrar em uma sessão cru de qualquer pré-julgamento em relação ao filme, deixar ele de fato se apresentar e me convencer, mas convenhamos, né, meus amigos, é muito difícil conseguir fazer isso na prática. Ouso dizer até impossível, porque quando a gente tem acesso a uma porrada de notícias sobre problemas na produção, 1 milhão de regravações, roteiros reescritos 789 vezes, começa a ficar um pouco mais óbvio que as coisas provavelmente não vão ser um mar de rosas, né? Diante desse cenário, meus amigos, eu tenho até que dizer pra vocês que é bem fácil supor como que vai ser um filme ou não. As Marvels, por exemplo, era um filme que estava com cheirinho de cocô, e de fato foi um belíssimo cocô. Da mesma forma que eu tenho certeza que Venom 3, que está prestes a chegar aí, também está com um cheirinho enorme de bosta, e não vai ser uma surpresa pra mim quando ele for revelado que é de fato um enorme pedaço de bosta. Porém, meus queridos e minhas queridas, a magia em trabalhar com cinema, a magia em fazer tudo isso aqui que eu faço, não está nesses casos em que sim, é possível prever, mas está no contrário, está nas surpresas. Tanto nas negativas, como um The Flash da vida, em que as minhas previsões estavam completamente erradas e eu fui surpreendido com uma expectativa muito pior do que eu poderia imaginar, mas principalmente, e como é o caso de hoje, meus amigos, nas positivas, cara. Porque falando sério, se eu te falar que chegou na Netflix um filme que se chama Sob as Águas do Sena, sobre um tubarão que começa a atacar o terror nas águas da cidade de Paris, e que ele não é um filme merda por completo, você acreditaria em mim, cara? Provavelmente não, né? Mas é exatamente disso que eu quero conversar com vocês no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro Refis, e eu convido você pra vir comigo nessa jornada subaquática, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar eu já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Seja muito bem-vindo e não esquece de deixar aquele like subaquático, isso me ajuda demais. Também mergulhe comigo junto do futuro desse canal, se inscrevendo, é claro, e ativando o sininho de notificações pra você não perder nada do que está prestes a chegar por aqui. E também, é claro, não deixa de conferir as lives especiais que rolam todos os domingos. Eu não vou cansar de falar isso até a gente ter 50 mil pessoas ao vivo por lá. Então, talvez eu fale isso por mais um tempinho considerável, né? Mas não foi pra nada disso que você clicou aqui pra me ver falar sobre Sob as Águas de Sena. Como que é o nome desse filme mesmo? É um nome um pouco confuso, né? Um nome meio merda, eu diria, mas vamos falar desse filme aí. Sob as Águas do Sena conta a história de Sofia, uma bióloga marinha e defensora ambiental que está estudando os impactos do lixo jogado nos oceanos da costa europeia na evolução de espécies de tubarão. Porém, infelizmente para nossa querida Sofia, o mar não está para peixe. Em uma das suas operações, a sua equipe mergulha para acompanhar a evolução de uma espécime de tubarão anaquim lá, que estava crescendo consideravelmente mais do que ele deveria. Eles mexem com o bichão que estava ali quietinho e acabam sendo devorados pelo tubarão, deixando a pobre da Sofia como a única sobrevivente ali daquele rolê. Algo que eu não vou entrar em detalhe agora aqui, de como que ela sobrevive, porque é muito idiota, a gente volta a falar disso depois mais no final do vídeo. Porque por enquanto o que nos importa é que 3 anos depois dessa tragédia, esse mesmo tubarão consegue cruzar a barreira do oceano com o rio Sena em Paris, e de alguma forma milagrosa ele não está sendo impactado pela água doce. Pior ainda, parece estar gostando bastante desse seu novo território. Então cabe a Sofia impedir essa ameaça se unindo a um novo grupo de jovens hackers defensores ambientais, são um bando de idiotas, pra falar bem a verdade. Se unir também à polícia patrulheira do rio Sena, é outro grupo de idiotas, pra falar a verdade, mas são menos idiotas que os hackers, pelo menos. E unindo forças até com a prefeitura de Paris, pra impedir que essa fera colossal possa arruinar o maior evento pré-olímpico da história da França, que vai ocorrer no rio Sena em poucos dias. Bom, meus amigos, vamos lá. Você já deve ter percebido, só pela sinopse que eu contei pra vocês agora, o quão idiota é esse filme. Eu espero não ter deixado dúvida nenhuma em relação a isso. A trama de um tubarão gigante que comeu muito lixo e que ficou imune à água doce e parte pro rio Sena em meio a um torneio olímpico de triatlon é uma trama digna de As Meninas Superpoderosas, cara. Então, não dá pra levar isso aqui a sério. Felizmente, eu não levei isso aqui a sério, mas o problema é que o filme se leva muito a sério. E isso, sem dúvida alguma, é a minha primeira e maior reclamação sobre esse projeto, cara. A seriedade no tom que é dado aqui pra um filme que tem como premissa algo tão idiota e com soluções
sugestões de roteiro tão idiotas quanto. Esse filme, e muitos outros, pra falar a verdade, tem muito o que aprender com Beekeeper, cara. Um exemplo que vira e mexe eu trago aqui pro canal, que é um filme sobre um apicultor que faz parte da Operação Abelha, uma das ideias mais idiotas da história do cinema, mas em um filme que sabe que é imbecil e que se diverte sendo imbecil. E mais importante ainda, nos diverte sendo imbecil, incluindo frases ridículas do agente fazendo analogias com abelhas ali o tempo inteiro, fazendo ele lutar como se ele fosse uma abelha, mas tudo isso sem perder a seriedade interna do filme. A piada está da tela pra cá, o espectador se diverte com como idiota é tudo aquilo, mas da tela pra dentro é tudo muito sério, cara. Aquilo ali é triste, aquilo ali é dramático, aquilo ali é pesado. E é aí que mora a beleza de um roteiro patético como esse se levando a sério, mas entendendo principalmente que o público não precisa levar aquilo a sério. Beekeeper pra mim é um filme divertidíssimo que sabe trabalhar a galhofa enquanto ainda assim se leva a sério internamente. Coisa que faltou aqui em Sob as Águas do... Cara, na boa, eu vou chamar esse filme de Um Tubarão em Paris. Foda-se, é muito mais fácil Um Tubarão em Paris. O problema de Um Tubarão em Paris é querer ser mais político do que ele precisa ser, gastando muito tempo com ceninhas mostrando as complicações na gestão da prefeitura e da polícia frente àquela situação, ou querendo levar uma pauta de jovens usando as redes sociais pra salvar o planeta de maneira ambiental, algo que inclusive é uma das cenas mais vergonha alheia e mentirosas, na verdade, que eu já vi na minha vida inteira. Uma cena em que a menina hacker lá tá mandando um discurso sobre tirar o lixo do Rio Sena pra salvar os tubarões ao vivo no Instagram e no TikTok, e toda a juventude reage e aplaude ela, como se isso algum dia fosse acontecer na vida real, cara. Ninguém dá a mínima pra essa galera que tá tentando salvar o planeta aí, cara. Se você abrir seu TikTok agora, deve ter umas 500 pessoas ao vivo falando sobre isso, e elas devem ter uma visualização ao vivo no vídeo delas, que é o celular delas, que tá ali de cantinho, pra ver se tá tudo certo com a live. Aí o filme veio com esse papo de que só porque essa menina abriu uma live, ela conseguiu juntar uma legião de jovens de boa vontade pra entrar numa catacumba ali com ela pra salvar a vida de um tubarão. Ah, filme, pelo amor de Deus, cara, vai pra puta que pariu, vai. Então assim, entende o que eu tô dizendo, mais ou menos? Esse aqui é um bom exemplo de uma cena que se beneficiaria e muito de uma abordagem menos séria, menos intensa, menos potente. Pô, escreve algo um pouco mais idiota, cara, um pouco menos inspirador, algo crível, algo que um jovem faria. É muito melhor do que vir com esse papinho furado aí de salvar o planeta, de que os jovens estão preocupados com o futuro ambiental. Ninguém tá preocupado com isso, cara. Meu primo tá jogando Fortnite uma hora dessas, ele não tá nem aí com as tartarugas. Porque de verdade, meu povo, se não fosse esse lance do tom do filme que derruba muito a experiência com ele, transformando o que era pra ser apenas divertido e intenso em algo cansativo e chato por alguns momentos, mas tirando isso, eu realmente, surpreendentemente, na verdade, tenho que falar pra vocês que, cara, esse filme foi um pouco melhor do que eu achei que ele deveria ser, viu? Ele tenta, pelo menos. Esse filme tenta, diferente de muitos outros por aí, como o próprio Os Estranhos, que eu ainda vou trazer um plano sequência pra vocês muito em breve, que não tenta nada, cara. Os Estranhos são um bom exemplo de um filme recente que eu assisti que nem tenta. Eles só estão cumprindo uma agenda de algo que foi programado por algum estúdio ali, e de verdade, não tem ninguém se importando com o que está sendo feito ali de uma maneira criativa, sabe? Esse filme não, cara. Esse filme aqui, ele tenta. Ele não chegou lá pra mim, mas eu consigo ver as tentativas de se entregar um bom filme no meio do caminho. Então, por exemplo, existe uma bela tentativa de criar uma protagonista com traumas e vícios ali, e uma clara jornada de superação pra ela, que tem tudo a ver, inclusive, com a construção macro do conflito do filme. Também dá pra ver o claro investimento pra compor a fera de computação gráfica ali, que na maior parte das vezes é bem bonita, é bem ameaçadora, e outras vezes é claro que ela não é tanto assim, né, principalmente quando ela tá fora d'água, mas enfim. No geral, a composição é bem legal nas cenas ali mais no fundo do rio. A direção do filme também, olha, cara, é consideravelmente melhor do que eu estava esperando que ela fosse, nos entregando alguns planos ali simples, mas que comunicam o perigo, ou em outros casos, alguns planos ali mais aterrorizantes e muito bem compostos também. Nós temos duas grandes sequências de ação, né? Ação, não sei se é o termo correto, cenas de comelança, vamos dizer assim. Tem duas grandes cenas de comelança nesse filme, que por mais que os motivos delas estarem acontecendo sejam muito, cara, mas muito idiotas mesmo, pelo menos elas culminam em algo bem legal, bem macabro de se assistir, vamos dizer assim, e não nos poupam em nada do gore e da violência do bagulho. E mais interessante ainda, cara, esse filme teve uma certa coragem em dois momentos específicos, um deles que eu não vou contar porque seria muito spoiler, mas o outro dá pra contar de boa, que é a morte de uma das personagens mais irritantes dessa trama inteira, que realmente me surpreendeu, velho. De verdade, eu não tava esperando aquele tubarão sair debaixo d'água ali, numa homenagem clara àquele filme do fundo do mar, levando ela pras profundezas ali, dando graças a Deus que aquilo aconteceu, porque eu não aguentava mais essa menina chata falando. Mas a outra parte muito corajosa, que eu não vou entrar no detalhe, porque seria um grande spoiler, mas que eu vou falar por cima, assim, é o desfecho dele. Digamos que a escolha de como eles terminaram a trama aqui, somado aos belíssimos enquadramentos que nos ilustram esse final de trama, foram o suficiente pra eu dar um pontinho a mais aqui nesse projeto, mano. É claro, se você levar em consideração o motivo daquilo tudo estar acontecendo, o filme perde de novo o pontinho que eu acabei de dar pra ele. E de novo, sem dar muito spoiler, eu não sei se tem alguém preocupado com spoiler de um filme de um tubarão embaixo de um rio, mas ainda assim eu vou pisar em terreno perigoso aqui, eu vou pegar leve, caso alguém queira assistir o filme, sei lá. Então vamos apenas dizer que tem algo que envolve umas bombas da Segunda Guerra
guerra mundial ali no fundo do oceano. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é isso, mas cara, essa é a solução narrativa pra gente ter aquele final que eu tanto gostei. Então o como eles chegam no final é uma merda, velho, é muito idiota, mas o final em si eu achei muito corajoso e muito legal. Então assim, meus amigos, no resumo da ópera eu li um comentário de uma menina lá no meu Twitter que me pegou forte, cara, e que eu tenho que trazer aqui pra vocês nessa conclusão, em que ela fala que eu tô vendo tanto filme ruim recentemente por causa de vocês, que talvez eu já esteja alucinando de ter achado isso aqui até que legalzinho, sabe? Pode ser, cara, existe essa chance, vou fazer o quê? Ainda mais porque muito em breve, como eu já disse, vocês vão ver o novo plano sequência de Os Estranhos capítulo 1, que já está no forno e logo logo eu trago pra vocês aqui. Mas ainda assim, cara, eu não acho que foi o caso não, tá? Eu achei muito engraçado o comentário dela, mas eu não acho que é bem por aí não. Eu só achei que esse filme foi médio. Ele não é bom, mas ele também não é horrível. Ele é médio. E médio definitivamente é muito mais do que eu estava esperando pra um filme cuja premissa, eu repito, é uma porcaria de um tubarão atormentando a vida da galera em Paris. O maior erro desse filme, entretanto, sem dúvida alguma, é não abraçar a pandeguice ridícula dessa premissa. E se levar a sério demais, com explicações científicas demais, politicagem e Olimpíadas demais, e matança, diversão, dedo no rabo e gritaria de menos. Então, mais uma vez, eu suplico a indústria cinematográfica para que, por favor, vocês aprendam com Beekeeper. Aquele filme sabe o que faz. Porque, por enquanto, tudo que eu posso dar crédito aqui pra Um Tubarão em Paris é que ele é o melhor filme de tubarão da Netflix. O que, convenhamos, não é lá muito grande coisa, né, meu povo? E que por mais que não tenha me feito ficar com vontade de abandonar o filme na metade, também não é algo que eu passaria na frente de outros projetos, não. Inclusive, eu falaria pra vocês colocarem lá pro finalzinho da lista. Não é ótimo, não é ruim, quer dizer, é mais pra ruim do que pra bom, vai, vamos dizer assim. E agora, é claro, eu quero saber de vocês, já assistiram Um Tubarão em Paris? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra quando eu dar essas próximas novidades. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima.